Olá, pessoal, sejamos todos bem-vindos ao estágio 3. Só falta mais 3. E esse estágio 3 ele vai poder estar sendo feito de uma maneira um pouquinho diferente. Eu estarei colocando aqui nesse vídeo como você pode estar fazendo esse estágio, tá bom? A primeira maneira seria através do nosso texto, da nossa produção textual, através de pesquisas feitas, que a gente conseguiria estar fazendo esse texto, Para isso, a gente teria que estar lá colocando nosso subtítulo, primeiramente, porque o título já está lá, a importância do brincar na educação infantil, acrescentar o nosso nome ali que fica à direita, que é tudo em letra maiúscula. Já vamos lembrar algumas dicas, que alguns erros comuns que às vezes acontecem. E no primeiro parágrafo, a gente está fazendo de acordo com aquele exemplo que a professora Eliane dá lá nas aulas conceituais, que ela aplica, e devem ter de 5 a 8 linhas. Já no desenvolvimento, ele tem que estar sendo feito baseado em cima de 2 perguntas. Por que o brincar é importante para o desenvolvimento da criança? Quem tem um filho, quem tem um sobrinho, quem tem algum conhecido que tem criança já vai saber de cara responder isso daí. Claro que você não pode estar respondendo pelas suas ideias, Tem que estar pesquisando. Porque as crianças aprendem através do brincar, Por isso que é tão importante para o desenvolvimento dela. Qualquer criança brinca naturalmente, já nasce brincando. E isso daí ela acaba levando por muitos anos da sua vida e facilita muito em ela conseguir assimilar e aprender o que tem ali passado através de algum assunto passado através do professor, Então, essa parte aí é bem tranquila de estar fazendo. A segunda questão que é colocada pela professora é: qual a relação entre o brincar, o cuidar e o educar na educação infantil? Através do que eu li, eu já posso estar falando um pouquinho para vocês. Eu vejo isso como o tripé da educação infantil, Os 3 principais pontos que tem na educação infantil, Quando uma criança vai a um CMEI, a uma creche, a uma escola, a escola ela visa muito essa questão do cuidar, porque eles vão estar lá cuidando da criança também, Do educar, porque eles, assim como eles cuidam, eles também acabam educando a criança no certo, no errado, em como estar fazendo cada situação. E o brincar é normalmente a forma que é levado, essa parte da educação, os assuntos para a criança assimilar ali, normalmente é feito através de uma brincadeira. Se você olhar lá no fórum, você vai conseguir ver muito essa relação entre o cuidar, o educar e o brincar na educação infantil, porque o fórum se trata sobre isso. Então, eu indico você estar lá dando uma lidazinha, tem que colocar um textozinho, tem que colocar justamente uma brincadeira, uma situação entre que um professor cuida, brinca e educa a criança, então isso vai acabar ajudando muito na assimilação dessa atividade. E daí depois, lembrando, no decorrer desse desenvolvimento aí, tem que ter 2 citações de autores diferentes. Tem no material da Unicesumar, na biblioteca da Unicesumar, esses materiais. Tem no nosso livro de metodologia da alfabetização e tem um pouquinho pincelando sobre isso no livro agora de psicologia do desenvolvimento da criança também. Então não vai faltar citações aí para estar colocando na atividade. Depois vem a questão da conclusão, Antes de eu chegar na conclusão, deixa eu até já dar umas dicas aqui sobre a questão da citação, Elas podem ser feitas, de 3 maneiras. A direta, quando ela é curta, ela pode ser feita o crédito ou no início ou no final do texto que você vai estar colocando. Direta é quando você fala assim, de acordo com Fonseca, primeira letra maiúscula, que é um sobrenome, abre parênteses, ano, vírgula, página, fecha parênteses, abre aspas, escreve o que ele falou exatamente igual como está lá no livro que ele colocou, por exemplo, fecha aspas e deu. Isso quando é o crédito no início do texto. Ou você pode estar fazendo, abre aspas, escreve o texto que você achou pertinente ali, que ele colocou, fecha aspas, abre parênteses, o sobrenome, por exemplo, Fonseca, tudo em letra maiúscula, vírgula, ano, vírgula, página. Isso seria uma citação direta.
A citação direta longa, quando você copia exatamente igual como o autor falou, mas ela tem mais de 3 linhas, ela é feita de maneira um pouquinho diferente. Você pode dar o crédito dessa mesma maneira, ou antes de colocar a citação, ou depois da citação. Essa regra é a mesma, mas ela precisa ter aqueles 4 centímetros de recuo. O espaçamento de linhas entre elas fica de 1,0 ou simples, e o tamanho da letra fica 11. Não fica itálico, não tem aspas, não tem nada disso, não tem torcidinho, não tem nada disso. Fica exatamente igual, justificadozinho ali no canto. Para isso eu oriento vocês também pegando qualquer livro nosso, porque todos eles têm citações tanto curtas quanto longas, para dar uma olhadinha como é que fica ali certinho no texto. E a indireta, que é quando você coloca de acordo com Fonseca, abre parênteses, ano apenas, fecha o parênteses, e você escreve o que você entendeu que ele colocou, claro, nunca fugindo do tema, né? E em 2 palavras ali o que você entendeu que ele colocou. Também pode ser feito no início como no final a questão dos créditos ao autor. Então acho que isso daí tenha ficado bem claro, já não é o nosso primeiro texto, né? Mas é só para dar um norte um pouquinho aí, porque normalmente muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Voltando agora lá para a conclusão é de 7 a 10 linhas, seguindo também o nosso exemplo da professora lá, Eliane, só que nessa conclusão ela está um pouquinho diferenciada, né? Que você deve estar colocando o seu posicionamento a respeito do assunto abordado, mas respondendo a seguinte questão: por que o brincar na educação infantil se faz tão necessário? Então você vai ter que estar colocando essa questão junto, não esquecendo sempre de seguir aquele exemplo, sabe, pessoal? Porque muita gente perde muita nota por não estar fazendo um texto mesmo científico, pegando mais como a gente fazia os nossos textos do mapa. Isso daí acaba descontando muita pontuação. Daí depois vamos lá para a referência agora. A referência seria elas alinhadas à esquerda, né? O tamanho da letra ainda é 12, Arial, tudo, só que o espaçamento fica simples. Tudo que você citar lá no seu texto, você tem que colocar na referência. Mas eu li lá um artigo para poder entender um pouquinho, mas eu não citei. Não citou, não referenciou, então ele não vai ali. Se você fizer apenas aquelas 2 citações no corpo do texto, são apenas 2 referências que deve ter. Se fez 3 citações, são 3 referências, não pode menos que 2. Acho que fora isso daí tá tranquilo, né? A quantidade de laudas é no mínimo 1 e no máximo 2. Então, eu acho que não tem muita dúvida em relação ao texto, né? O que teria mais dúvida seria em relação ao relatório, em relação a você estar indo para dentro de uma sala de aula fazendo esse estágio obrigatório. Eu vou estar falando agora um pouquinho sobre isso. Caso você opte em fazer a observação, né, da prática docente, fazer o seu estágio obrigatório e para dentro de uma escola, no caso CEMEI, seria da seguinte forma, né? São 32 horas que você deve estar acompanhando as crianças dentro de uma sala de aula, sendo que é de 8 dias por 4 horas que você tem que estar indo. O relatório ele é dividido em você estar explicando sobre 4 dias e 4 dias, o que aconteceu. É tipo ver a rotina das crianças, né? Dentro da sala de aula, como o professor aplica a parte pedagógica, como que a instituição também tem sua rotina, né? De lanches, de horários de entrada, de saída, o que acontece quando a criança chega na escola, como ela é acolhida, o que é feito depois, né? Então, seria basicamente isso daí. Mas para você poder estar fazendo isso, você tem que ter alguns documentos, né? Você vai ter que estar pegando o termo de compromisso lá no portal do estágio, por isso que tem aquele portal, a carta de apresentação e a ficha de frequência. Esses 2 materiais estão lá junto lá para estar baixado lá no material da disciplina. Mas como é que a gente faz isso? A gente abaixa lá a carta de apresentação preenchidinha, certo? Vai até um CEMEI, eu até posso às vezes em algum instante falar escola, mas assim, não é escola, porque não é no ensino fundamental. Você pode estar aplicando esse estágio, observando crianças de 3, 4 e 5 anos, então é num CEMEI, né? Numa creche,
independente se for municipal, se for particular. Ah, mas eu já trabalho em uma escola, eu posso fazer lá? Sim, pode fazer, mas a professora Márcia deixou bem claro que daí teria que ser em contraturno. Você não pode aproveitar o teu horário, por exemplo, do estágio remunerado, onde que é um emprego, um serviço que você vai estar ganhando por ele, para estar fazendo esse estágio obrigatório. Você tem que estar fazendo separadamente. Daí você pega depois esses 3 documentos, né? Vai lá, a professora vai ter que estar assinando no final de cada dia, você vai estar lá observando, fazendo suas anotações, não esquecendo de fazer suas anotações para poder saber o que escrever depois nesse relatório, né? Que aparentemente está bem tranquilo, quero ver se eu consigo, apesar que eu já fiz o texto, já fiz a minha pesquisa, eu ainda estou esperando para ver se a hora que voltar às aulas, que agora aqui estamos em férias, estejam aceitando os estagiários, porque ia ser bem interessante, né, estar indo para dentro de uma sala de aula. Daí você pega e faz assim esse relatório tudinho. E onde que a gente vai entregar esses documentos? Depois a gente vai ter que enviar lá pelo portal do estágio. É claro que tudo preenchido, né, assinado, feito certinho. E com isso a gente sabe que assim, é um pouquinho diferente. Mas os polos das nossas cidades, eles estão ajudando com certeza, né? Aqui eles ajudam pelo menos. E também se tiver dúvidas, né? Dá de estar correndo atrás do mediador para estar fazendo isso. Só que, principalmente nessa observação, fica complicado você deixar para última hora, porque a gente entrega essas atividades através do sistema, às vezes pode dar erro, às vezes pode não estar acessando direito, você pode não conseguir fazer na última hora e precisar de um auxílio, não conseguir quem que te auxilie e perder sua nota. O estágio, ele não tem prova substitutiva, não tem outra atividade para estar completando essa nota. Ou você passa ou você reprova se você não atingir a média 6. Então, acredito que tenha ficado mais claro um pouquinho, que eu tenho auxiliado um pouquinho vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Se conseguir auxiliar, é claro. E qualquer coisa, pergunte ao mediador, que com certeza eles são as pessoas mais adequadas para estar auxiliando a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.